Perfeito. E é outro problema que nós temos agora, a reforma do Código de Processo Penal, em que, se a situação já é difícil para aqueles que combatem a criminalidade, que atuam na persecução penal, nós ver com a reforma do Código de Processo Penal, que está sendo feito, infelizmente, por pessoas que defendem réus, eu tenho que dizer isso, a situação ficará pior do que já está. Nós fizemos um debate aqui sobre a reforma do Código Penal, de processo penal. Exatamente, foi reprovado aqui, por larga margem, aqui nesse programa. Deixa eu fazer um intervalo para ouvirmos o Coronel Batista e o doutor Raul Coy, que não falaram nesse bloco, sobre o tema que está nos envolvendo nesse debate de hoje, o aumento dos sequestros relâmpagos. E renovando a pergunta para os telespectadores. O nosso telespectador toma precauções para não ser sequestrado? 3299-2361, sim, toma as precauções possíveis. Raramente se preocupa com isso. 3299-2362. Ou entende que não adianta, está sempre exposto. 3299-2363. Voltamos. Fui asaltado 2 veces en la puerta de mi casa, abriendo el portón, entrando para mi casa. Y bueno, lo único que a gente faz é quedar-se quieto, não tem outra alternativa. O que vai fazer? Vai jogar com a vida? Não. E eu sinceramente tenho medo. Esta hora já praticamente estou na rua por obrigação, mas já me vou a minha casa, fecho a porta e não salgo de minha casa de noite, a não ser que saiba a dónde voy, y si a dónde voy puedo llegar tranquilo, tengo donde estacionar o carro adentro. Normalmente, na hora de chegar em casa, eu verifico se tem alguém na porta próxima ao portão, aí eu não abro o portão, dou uma volta na quadra se tem alguém suspeito. Isso aí todo mundo tem, nos dias de hoje, o troço não tá tão fácil. Então o senhor tem medo? Tenho medo. Medo a gente sempre tem, né? Quando chega em casa, dá uma volta na quadra, olha em volta, vê se tem algum problema, alguma coisa diferente, assim, só. Andar com os vidros fechados também. E de noite, quando se anda de madrugada, também não... Respeitar o sinal, mas também não ficar muito parado, né? Assim, em locais desertos, essas coisas assim. Eu tenho medo e o que eu me cuido é eu entrar no carro, ser rápida, né? Ligar, fechar, eu entro, fecho logo as portas e saio rápido. Né? É o que eu faço. Banco não vou à noite, né? Procuro fazer tudo que eu tenho para fazer durante o dia, mesmo assim a gente corre o risco mesmo sendo de dia, né? Mas o risco já é menor, né? Mas à noite eu procuro não ir à caixa eletrônica, não fazer nada desse tipo de coisa. Eu saio à festa à noite também, sempre muito rápido, né? Para entrar no carro ou pego táxi. Essas precauções que eu tomo. Muito bem, o nosso Conversas Cruzadas hoje está trabalhando aqui em cima dessa notícia que surpreendeu. Zero Hora anunciou hoje, capital passa o Rio em sequestros relâmpagos. Foi uma forma de chamar a atenção. O alto índice, 87 sequestros relâmpagos só em Porto Alegre nos primeiros 6 meses deste ano. E estamos fazendo uma pergunta ao nosso telespectador. O telespectador toma precauções para não ser sequestrado? 3299-2361, sim, as possíveis. Raramente, 3299-2362. Ou não entende que não adianta, 3299-2363. Mas eu vou abrir um parênteses no tema central do debate, Coronel Batista, porque uma outra notícia revoltante hoje também está na Zero Hora.
Encurralados em casa, moradores de vila relatam toque de recolher do tráfico. Medo transtorna a comunidade em Porto Alegre, ampliando ausências na escola e no posto de saúde. Imaginem os moradores da Vila IP, São Borja, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, se viram nesta contingência, encurralados em casa porque os traficantes mandaram não sair de casa. Toque de recolher. Pelo que soubemos, os senhores resolveram rapidamente o assunto. Na realidade, essa situação teve seu início na sexta-feira passada, né, quando houve 2 homicídios nessa região. Sim. Um lado, né, uma quadrilha e de outro lado o outro. Né? Então, uma das quadrilhas matou um jovem lá e houve resposta por parte da outra. Né? A partir daí, então, nós começamos, é claro, a trabalhar com nossa inteligência, né? Até porque o policiamento acessível está sempre presente nesse local, mas são coisas que realmente ocorrem. Na segunda-feira, recebemos um disco de denúncia, 181, e funciona. Eu até oriento a população, não só de Porto Alegre, mas de todo o Estado, fazer uso dessa ferramenta que o Estado coloca à disposição. Ele é totalmente sigiloso, a pessoa não precisa se identificar e jamais vai ser identificada pelo próprio Estado. E consegue linha com facilidade ou está sendo... Tranquilo, 181. 181, tá? O nosso disco de denúncia. Tá? Funcionou nesse caso aí Funcionou. do toque de recolher? Funcionou até porque nos deu mais algumas informações, mais alguma direção no sentido de prendermos, né, essas pessoas. Aí prenderam hoje? Hoje nós prendemos um foragido, um deles. Já foi identificado que estava impondo o toque de recolher? Ele queria, na realidade, né? Não chegou? Não, porque isso tem muito um delinquente desse se impor, né? Se impor numa determinada região. Mas não ocorreu realmente essa situação. Até porque, repito, né, nós já estávamos lá nesse local aqui. Já está identificado um segundo, né, dessa quadrilha e em seguidinha nós pegaremos. Estamos trabalhando com a 22ª DP ali em conjunto. Então a vila está liberada de novo para ir e vir sem problema. Nós vamos ter que pegar esse segundo sujeito. E o senhor está colocando gente lá de guarda lá durante a noite, durante o dia? Sempre tem lá, sempre tem. Nós temos lá o 20º Batalhão, que é comandado pelo Coronel Quadros, desde Coronel Quadros, né? Ele dá muita atenção não só a essa região, mas a toda a região do extremo norte. Sarandi. Né? Isso, particularmente Sarandi, que foi essa situação aí, né? Lazier, se me permite uma parte até o coronel, essa questão é muito importante quando nós tratamos da comunicação. As pessoas normalmente elas têm algum tipo de ameaça, de constrangimento e eles têm aquele medo de fazer essa comunicação para a polícia, seja pelo boletim de ocorrência ou seja por uma própria informação. E o que nós orientamos, que inclusive o coronel citou, é a utilização do número 181. É o disque denúncia. As pessoas não vão dizer quem é uma denúncia apócrifa, anônima. E a partir daí, nós fazemos o nosso trabalho, que é o que aconteceu. Nós não tínhamos conhecimento desse suposto toque de recolher. E hoje, com a veiculação por meio da 0 hora, a Brigada Militar se fez presente lá, inclusive, e a Polícia Civil também. Qual é a delegacia que tem lá? Ali é a 22ª, que é responsável pela circunscrição. Mas além da 22ª, hoje, tanto de manhã quanto de tarde, como agora, enquanto está transcorrendo o nosso programa, o Conversas Cruzadas, nós temos policiais lá, tanto da 22ª, quanto do Departamento Estadual de Investigações Criminais, como do Departamento Estadual de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, fazendo uma operação nesse ponto específico para verificar a profundidade dessa informação e combater e mostrar para eles, para esse tipo de pessoa, que se eles quisessem, que como o próprio coronel disse, não foi efetivamente implementado esse toque de recolher, mas se quisessem, não fariam em Porto Alegre, porque a Polícia Civil e a Brigada Militar também, a segurança pública como um todo, nunca admitiu, não admite e jamais vai admitir o tipo de ingerência desse tipo de criminalidade, tentando impor uma espécie de poder paralelo. Se não tomar cuidado, daqui a pouco estamos que nem os morros do Rio de Janeiro, que por sinal vem recebendo combate. O senhor concluiu?
Não, exatamente. Ratificando aqui o que o delegado falou, o nosso telefone 181, nosso do Estado, né, é um importantíssimo instrumento para a população. E não se presta muito a trotes também? Isso, faz parte, né, também da... Né, mas tem que saber de qualquer forma, né, esse telefone tem nos dado boas e fiéis informações. Dr. Raul Cohen, da ONG Brasil Sem Grades. Pois, companheiros de mesa, eu diria que essa situação, ela gera uma intranquilidade na família brasileira. Eu, como pai, e vocês também, imaginem quantos lares ficam apreensivos por verem os nossos filhos saírem à noite e nós não sabemos qual é o resultado do retorno. Infelizmente, às vezes, nos deparamos com situações muito difíceis. E eu diria que a presença da Brigada Militar nas ruas, o que nós estamos defendendo há muitos anos, desde as audiências públicas na Assembleia Legislativa, tem sido dos motes para que a gente consiga enfrentar esse problema que assola a nossa população. Não só, e eu diria até que tem uma coisa bastante simples, que foi identificada, inclusive, numa conversa que nós fizemos lá na Federação, porque lá nós temos uma comissão que coordena esse aspecto de segurança. E a Brasil Sem Grades é o braço da Federação nesse processo. E lá estiveram presentes o secretário de Segurança e mais alguns membros, quer da Polícia Civil, quanto do Ministério Público e da própria Brigada Militar. E foi identificado um problema, talvez, que possa ser bastante simples de ser resolvido. O problema da iluminação na cidade. Iluminar uma cidade significa ter menos assaltos, menos probabilidade. Então, nós identificamos isso e tivemos falamos com a Prefeitura Municipal para que sejam feitas em determinadas ruas. Já? Sim, a Prefeitura vem atendendo à medida da possibilidade, não com a velocidade que nós gostaríamos, mas vem respondendo a esses apelos, porque nós estamos cobrando de uma forma até bastante insistente que se faça as podas das árvores, que às vezes é um problema, que não é que não tenha luz, é que as copas das árvores prejudicam. Bom, afora isso, problema de câmeras. O que acontece? Naquela oportunidade, há cerca de 2 anos atrás, foi identificado que daquela oportunidade de 59 câmeras, apenas 19 estavam funcionando. Exatamente. E nós temos 6 saídas de Porto Alegre, 6 ou 7 entroncamentos de fuga. E nesses entroncamentos, naquela época, não existia nada de câmera. Hoje eu já sei que nós já temos, existe uma preocupação, uma evolução nesse sentido, e talvez aí esteja, meu caro comandante Coronel Batista, já uma revelação de alguns índices terem diminuído, que é um aparato que nos auxilia sobremaneira. Por outro lado, esses equipamentos de inteligência devem ser utilizados, porque a gente notava que a própria corporação não tinha ainda um meio de comunicação mais rápido e eficaz, através de rádios, transmissores, e essa tecnologia que precisa ser embarcado nas viaturas para facilitar e para combater. Por outro lado, o grande problema que está afligindo, e talvez isso seja um dos motivos do aumento da criminalidade em algumas áreas, é o problema da droga, o problema do crack, que tão bem, infelizmente, a RBS assumiu essa campanha, crack nem pensar, porque realmente isso tem levado a população, as famílias a uma degradação, uma coisa, olha, muito difícil. E para recuperar isso, nós não temos hoje uma estrutura, o Estado não tem, as famílias ainda não sabem como lidar com esse problema para poder corrigir isso. De sorte que nós estamos dentro daquela linha que foi muito bem colocada pelo promotor Portela,